Olá pessoal, estamos de volta para acrescentar alguns outros conceitos importantes, né, do nosso pensador Walter Benjamin. Então a gente continua aqui com os mesmos objetivos e comentemos um pouquinho, né, a concepção de modernidade que ele tem e as implicações que ela tem, inclusive para a perda do caráter aurático, né, da obra de arte. Primeiro, a modernidade ela tem a ver com o declínio da tradição, né? Então, quando se fala de modernidade, está se falando de um período que na filosofia inicia-se pós-Renascimento, ali pelo século XVII, né? E ela traz consequências do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista da cultura. Então, você tem um declínio da tradição, por quê? Porque o sujeito é que se apresenta agora como sendo o centro da realidade, né? Aquela tese conhecida como antropocentrismo. E aí você tem, então, o declínio dessa tradição e, por tabela, você tem a perda da transmissão, né? Ou seja, os ensinamentos de outrora nem sempre chegam na sua inteireza ou integridade ao momento atual, né? Então, eles se perdem e as pessoas vivem, como consequência, uma crise, né, de identidade, ou seja, uma crise na sua formação. Por quê? Porque todos nós nos constituímos como pessoa à luz de narrativas, né, que nos são apresentadas, que nos são passadas, né, pela tradição, pelos mitos, né, pela cultura, pela história que se conta de nossas origens, né? Então, o Benjamin percebe que aí tem uma implicação séria, né, em função da perda, né, da tradição, que gera, por sua vez, uma crise na transmissão e que repercute na construção da identidade de cada um de si. Claro que ele está falando aqui, sobretudo, da experiência traumática vivida pelo contexto do nazismo, né, e o contexto que ele sofreu na sua própria pele, né, a ponto de não dar conta de continuar vivendo, né. Que é esse trauma? É o desaparecimento dessas formas tradicionais de narrativas que tem sua fonte numa memória comum, né? No caso específico ali, houve uma quebra dessa memória comum, porque os que sobreviveram, né, da Segunda Guerra e dos outros eventos, né, marcantes negativamente, voltaram mudos das suas trincheiras e aí não tinham o que transmitir, né? Tal foi o trauma que experimentaram e o que experimentaram na pele, né, sua e de outros, né, daqueles que viveram nos campos, né, de concentração, aqueles que foram para o fronte da guerra, né, não conseguiam traduzir algo positivo, né, às gerações posteriores, tá? E tem relação agora com o último tópico, né, a crise da aura na arte, ela se deve a um processo que Max Weber já havia começado a pontuar, né, que era o processo de racionalização ou que ele chama também de desencantamento do mundo ou desencantamento da realidade, e que alguns outros sociólogos, né, o Luckmann, por exemplo, o Peter Berg, vão chamar de crise da secularização. Ou seja, o mundo deixa de ser um mundo sagrado, né, como o mundo medieval, e é sucedido pela modernidade, que é um mundo que vai se secularizando lentamente, ou seja, é um mundo que vai se organizando fora do eixo do sagrado, tá? E, por consequência, você tem aí o desenvolvimento de técnica de reprodução das obras de arte, né? E ela desaparece como objeto único, como seu caráter de autenticidade. Então, esse selo vai se perdendo na medida em que ela se torna mercadoria, né? Que é um tema importante da indústria cultural, né? Que vocês ainda vão estudar. Aqui ele tem uma visão mais positiva, né, da perda da aura. Ele acha que ainda, sendo reproduzida, a arte ela tem uma função de democratização, né, que anda junto com a mercantilização. Diferente de Adorno, que acha que a arte, perdendo a aura, ela perde a sua autenticidade, ponto final, né. E ele faz uma crítica à aura fictícia, né, que é essa que me referi da indústria cultural, que esconde a verdadeira realidade, né, e que a gente precisa avançar. Tá? E a saída para isso, né, não é mais a aura da imagem, mas a aura da memória. Tá bom? E com isso a gente encerra aqui essa introdução bem geral para que vocês continuem suas pesquisas. Tá bom?